Lucas capítulo 14, vou pedir para você deixar seu texto aberto. A gente vai ler o versículo 1 e depois do 1 ao 6 e depois a gente segue com os outros textos. Diz assim a palavra de Deus: Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Vamos orar. Deus, nós pedimos no início deste culto e reafirmamos a nossa oração para que o Senhor fale conosco. O Senhor já tem atraído nosso olhar para Ti desde o início deste culto, com a leitura bíblica, a oração, os cânticos que entoamos ao Senhor, meditando no Senhor. E agora, diante do Senhor, prostrados aos Teus pés, como cantamos que outro lugar melhor não há, porque o Senhor mesmo nos convida para estar diante do Senhor, por pura graça e pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor: fala conosco, abre o nosso entendimento, que os nossos olhos vejam Cristo como Ele está revelado na palavra, e haja maravilhamento dentro de nós, haja, Senhor Deus, beleza de ver o nosso Redentor, com todo o seu resplendor, com toda a sua glória, como Ele está revelado nas Escrituras. Dá-nos, Senhor Deus, olhos para Te vermos, ó Deus. Dá-nos ouvidos para Te ouvirmos. Dá-nos coração para crente, para recebermos a palavra, Senhor. Dá-nos uma mente inquiridora, mas que ao mesmo tempo se rende, abre mão das suas ideias para os absolutos da fé cristã, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós. Nós pedimos que o nosso coração seja tocado pelo Senhor no momento em que a Tua palavra vai sendo pregada. O Senhor vai vencendo barreiras dentro de nós. O Senhor vai destruindo fortalezas dentro de nós. O Senhor vai trazendo, Senhor Deus, ó Deus, aquilo que precisa ser posto, forjado, precisa ser encontrado de Jesus na nossa vida e que hoje não há. Ó Deus, nós somos obra das Tuas mãos, estamos sendo moldados pelo Senhor, feitos diariamente pelo Senhor, e há muita obra para o Senhor fazer na nossa vida. Usa a Tua palavra para isso, faz isso hoje. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, esse texto novamente fala de banquete e que aconteceu ao sábado, como no sermão da semana passada. E a gente tem visto várias coisas que vêm acontecendo no sábado e a gente não vai falar mais disso. Mas a gente precisa entender como que era algumas coisas ainda mais, a gente precisa entender sobre o ato de você chamar alguém para participar de um banquete na sua casa e num dia de sábado, na mente de um judeu. Jesus, Ele está aqui participando de um banquete e na casa, e junto com mestres da lei e fariseus, e junto com eles tem outros convidados lá. E tudo que vai acontecer nesse texto do capítulo 14 se dá nessa cena, e Jesus Cristo vai ali e começa a ter uma série de falas, de parábolas e ensinos, para que Ele pudesse trazer ensino da redenção. Então é muito importante que a gente saiba a dinâmica desse banquete. No mundo greco-romano, ou mesmo na ambientação judaica, você, num sábado, que é o dia do Senhor, chamar alguém, ou estar ali como anfitrião, e chamar convidados para participar de um banquete, é um momento de contemplação, é um momento de honra, é um momento em que a gente precisa estar naquele banquete, sabendo qual é a razão dele existir. Então assim, eu chamei vocês para um banquete na minha casa, no dia do Senhor, a gente precisa ter alinhamento de motivação. Se você foi convidado para um banquete, para uma refeição na minha casa, e você estiver ali naquele momento com uma motivação errada, isso é um insulto para quem te convidou. Ah, mas Cristiano, ninguém sabe, se eu estou ali comendo arroz e feijão e eu queria estar comendo lasanha,
problema é só eu não vou falar, vou agradecer, mas aqui dentro eu sei que eu não estou plenamente feliz com aquela comida, ou com aquela instalação, qualquer, sei lá, eu não queria, estou lá, mas não gostaria de estar, por exemplo. Tá certo que talvez as pessoas não saibam a sua motivação, mas Deus conhece. E é muito deselegante quando você está, no caso, num banquete, mas com uma motivação errada. Sua motivação não honra o anfitrião. Então hoje, nesse texto, quando a gente vai ver Jesus à mesa e o banquete do reino de Deus, Deus quer nos ensinar e trazer luz para dentro de nós se as nossas motivações, elas estão adequadas com o convite que Jesus Cristo fez para a gente participar da mesa que é dele. Deus, a gente vai pensar nisso. Todo banquete naquela época tinha um propósito. E o propósito do banquete era honrar o anfitrião. Se eu convidei você para participar de um banquete e você veio, é para me honrar o convite que foi feito a você. Ele não é protocolo. É um convite honroso. Separei tempo, dediquei meu espaço, preparei uma refeição. É uma maneira de te servir. E aquele que é servido pelo anfitrião, o honra, dizendo, eu estou aqui. E com uma motivação santa. Participar da mesa com Jesus, com a motivação santa, motivação adequada, é você dizer, olha, eu quero te honrar, anfitrião, obrigado, eu poderia não estar aqui, eu só estou aqui porque o Senhor me convidou para estar. E como é que funcionava esse banquete? Geralmente, as pessoas mais importantes dentro da lista dos convidados tinham um lugar de destaque, ou um lugar reservado para eles à frente. E essas pessoas mais honradas na percepção do anfitrião, elas eram as que chegavam por último. Então, primeiro chegavam as pessoas da casa, já estavam lá para servir, chegava o pessoal da família e os convidados mais honrosos chegavam por último. E aí é lógico que, se os convidados têm um lugar específico, você que não está entre os convidados que o anfitrião quer servir com honra naquele banquete, o que é que você faz? Você chega e procura os últimos lugares, porque os convidados ainda não chegaram. E pode acontecer de que você esteja lá no lugar que é de algum convidado e o anfitrião tenha que dizer educadamente para você, querido, por favor, esse lugar já estava reservado para alguém muito especial, que eu convidei, preparei o banquete para ele, por gentileza, vai para lá. Ou, se você é um convidado e chegou lá antes da hora, ou a galera ainda não chegou, o que é que você faz? Bom, eu vou procurar os lugares mais abastados e na hora que eu tiver, todo mundo chegar e começar o negócio, quando o servo falar, o jantar está servido, ou a refeição está posta, ele me dá o lugar que ele reservou para mim, que eu não sei qual é, eu não vou pegar esse lugar. Eu preciso ser chamado, porque eu fui convidado. Tudo girava nesse entorno. E, geralmente, quando você preparava um banquete, você convidava pessoas que eram, geralmente, pessoas do seu nível, ou do seu rol de relacionamento. Então, socialmente, você tinha pontos de convergência, afinidade com essas pessoas. E aí essas pessoas iam dizer, uau, que legal, obrigado porque você me convidou, e que honra poder fazer parte desse convite, estar aqui hoje. Geralmente havia relacionamento entre as partes. Agora, nesse banquete que a gente vai encontrar aqui, é interessante, por que hoje o texto está falando de banquete? Porque no Antigo Testamento, se a gente lembrar de uma das profecias de Isaías, lá no capítulo 25, ele fala que a vinda de Jesus era a expectativa que um judeu tinha do Messias, a expectativa messiânica, ela era uma expectativa, ela era identificada como um banquete. Nós aguardamos o dia em que Deus nos trará um banquete, a vinda do Messias. Então agora a gente está vendo o cumprimento disso. Jesus já veio, está indo para Jerusalém, vai morrer na cruz, e Deus ofertou esse banquete, e todos nós, e aquele povo que estava aqui, eram os convidados. Jesus estava à mesa, o banquete que Deus fez, enviando o Filho,
Essa é o grande banquete que Deus nos dá, o banquete de Deus com o Filho Jesus. A pergunta é, como que a galera reagiu a esse banquete? E como eu e você temos reagido diante do banquete de Deus, que é a oferta do Filho. E ele nos convida para participar da mesa com o Filho, a mesa do Filho. Ali nesse texto que a gente vai ler ainda, a galera estava lá, mas com a motivação desalinhada. E Jesus Cristo trouxe luz. E a gente precisa olhar a luz que Jesus Cristo trouxe para o coração deles. E se alguma coisa no seu coração nessa manhã, no meu coração, está desalinhado com a mesa do Cordeiro, com o banquete de Deus e Jesus Cristo à mesa, o Espírito de Deus está aqui para trazer os ajustes. Não tome essa palavra como puxão de orelha, não tome essa palavra como Deus vindo corrigir. Não é nesse sentido, Deus vem bater. Não. Tome essa palavra, tomemos nós essa palavra como um consolo e um aconchego de Deus, dizendo, eu preciso te encontrar e te pôr com a motivação certa à mesa. Irmãos, no nosso banquete de Deus, com Cristo, a gente honra o anfitrião ou a gente insulta? Isso tem a ver com nossa vida de culto e o relacionamento com os demais convidados. Se na nossa vida, o que Deus quer mostrar para mim e para você hoje, é se na nossa vida à mesa com Cristo, no banquete de Deus, a gente honra o anfitrião ou a gente o insulta. Quando é à luz desse texto, dos textos que a gente vai ler, que a gente honra ou insulta o anfitrião? Quando é que eu honro Jesus, o banquete que Deus nos deu, ou quando que eu insulto Jesus Cristo? E a gente precisa entender isso à luz desse texto. Então eu vou pedir para você voltar lá para o texto bíblico, versículo 7, até o versículo 14. No 14 de Lucas, do versículo 7 até o versículo 14. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, olha aí, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você, dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar-se num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado, quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Novamente a pergunta, no banquete de Deus com Jesus, a nossa motivação precisa estar alinhada com esse banquete e ela honra ou insulta o anfitrião. E o propósito do banquete é honrar o anfitrião. E aí a pergunta é, se nós honramos ou nós insultamos aquilo que o Senhor oferece para nós em Cristo. Quando a gente honra quando a gente tem em Deus a motivação para o reconhecimento e o recebimento de recompensa do serviço. O sermão de hoje tem 2 liçõezinhas só. E vai ser, vapt-vupt. Mas isso não significa que é pouca coisa. A gente honra o Senhor no banquete dele quando a gente tem a motivação de reconhecimento de serviço e recebimento de recompensa no Senhor. Não basta fazer o serviço, não basta fazer a coisa certa, mas o olhar é para dentro. Se a nossa motivação para servir e a busca do reconhecimento e da recompensa
está centrada no Senhor. Pode ser que a gente esteja no banquete. Tinha gente no banquete. E Jesus Cristo o narrador acabou de informar para a gente. Jesus estava lá. E na primeira parte que a gente viu, tinha uma pessoa doente. Jesus o curou, depois a gente fala disso. Mas a galera, o que ela fez? Escolheram os primeiros lugares. Quando, na verdade, quem tem que dizer e fazer a alocação da galera é o anfitrião. Você chega e fica lá. É ele que diz, aqui você fica aqui, o outro aqui, o outro aqui. A casa é dele, o banquete é dele, e ele que convidou. E é ele que honra quem ele quer honrar, serve do jeito que ele quiser servir. Mas a motivação dos anfitriões, dos convidados, qual foi? Já vamos procurar os primeiros lugares. Eles estavam no lugar, eles participaram do banquete, mas a motivação deles não estava ali em honrar o convite que lhes foi feito. E aí Jesus Cristo já contou uma parábola dizendo, olha, cuidado veja como ele trabalha com honra e vergonha, honra e vergonha. E ele diz uma coisa no final, ele cita um princípio que ecoa do Antigo Testamento, que aquele que é Deus que vai, versículo 11, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Veja, é Deus que faz isso. Não é a pessoa que se humilha nem que se exalta. A pessoa pode fazer isso erroneamente, se exaltar precipitadamente, procurando o lugar do destaque, estando desalinhado com a motivação. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai provar uma correção da parte de Deus. E ela vai se deparar com uma situação de vergonha. Por isso, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa pensar hoje é se nós honramos Deus. E quando a gente tem em Deus a motivação para o nosso serviço. E tudo bem esperar reconhecimento de Deus e recebimento de recompensa dele. Talvez você diga, não, eu vou servir, mas eu não posso esperar reconhecimento e recompensa. A Bíblia está dizendo aqui, e desde o Antigo Testamento, isso é um princípio do Antigo Testamento, que no dia do juízo, Deus vai recompensar os justos. É lógico que a nossa motivação não é mercantil, não é barganha, e nem por interesse. Mas a gente não quer o que um crente deseja nessa recompensa, que aquilo que é de Deus na nossa vida seja glorificado. Talvez você aqui na vida testemunhou com fidelidade do Evangelho de Jesus, pagou preço, resistiu tentação, enfrentou a afronta dos homens. E aí você diz, Deus, eu não quero que o Senhor mostre que eu tenho razão. O que eu quero é que o teu Evangelho seja testemunhado. Pode acontecer que isso não ocorra em vida. Mas haverá um dia, quando o Senhor voltar, e Ele vai glorificar os méritos de Jesus na sua vida. A glória vai ser toda para Jesus, mas ele vai dizer, Jesus, o Filho de Deus, a santidade dele, o poder do Evangelho, estava na Maria. E naquela situação, Jesus apareceu lá. E a glória de Cristo, naquela atitude, vai ser posta em testemunho diante de todos. Isso é lindo demais. Quando Deus vai coroar os méritos de Jesus em nós, a gente aguarda isso. Agora, o problema, meus irmãos, é quando a gente não quer que os méritos de Jesus sejam louvados. Não, eu estou na santidade, eu estou pagando preço, estou fazendo a coisa certa. E não é justo com aquele que faz a coisa errada. Deus tem que fazer o que eu quero e honrar o que eu quero e punir aquele que anda de uma maneira totalmente descomprometida, descompromissada, e a gente flerta com uma certa vingança aqui e agora. Isso não nos compete. O que a palavra de Deus está dizendo, pecado é pecado, irmãos, e quando a gente vê coisa errada, a gente precisa tratar. Mas é aquele que vai honrar, aquele que honra a Deus no banquete que Ele nos oferece, pondo Jesus Cristo à mesa, é a gente olhar para Jesus à mesa e dizer, os homens podem ser injustos, mas eu sei que a santidade do Senhor na minha vida não é em vão. E eu sei que um dia
o Senhor vai honrar e glorificar os méritos e as virtudes de Jesus, que hoje eu estou demonstrando nessa situação. Quando a gente perde Jesus de vista, irmãos, numa situação de aperto, afronta, luta, prova, perseguição, a gente perde a beleza de ver Jesus no banquete. E aí, a gente pode até estar ali, a gente pode até estar naquele lugar, mas o nosso foco está. Por que fulano pegou o lugar que não era dele? Por que ele está lá? Por que eu não fui convidado para aquele lugar? Por que eu não estou no lugar de honra? Por que ele que não faz menos? Por que eu sirvo mais, o outro serve menos? Eu sirvo com qualidade, o outro faz tudo com motivação errada. E aí o outro vai ganhando uma proporção e a gente não consegue mais ver a beleza de Jesus no banquete. Por isso, quem tem a motivação em Deus, faz aquilo que é certo. Faz aquilo que é certo. Está ali no banquete, e por mais que você, olha só meus irmãos, quando a gente tem a motivação em Deus, para o reconhecimento, você olha para as pessoas que talvez estejam ali e não estão te servindo, lá na família, lá no trabalho, na igreja, ou não sei, na sua vida, na dinâmica dos seus relacionamentos. Você olha para aquela pessoa e diz, ela não tem o que me dar. É triste. É triste. Você já teve situações assim que você fala, meu Deus, essa situação, por exemplo, a pessoa tinha que reagir com santidade, dar Jesus para você naquela situação e ela não deu. Quando você tem a sua motivação em Jesus, você olha para ela e você diz, mas ela não deu porque ela está pobre de Jesus. E não adianta eu arregaçar as mangas e vamos resolver no tapa. Porque vai ser um abismo chamando outro abismo, um pecado evocando outro pecado. Você olha e diz, eu não posso nem me magoar tanto com essa pessoa, porque ela não tem Jesus para me dar. Ou ela negligenciou Jesus. E é por isso que a gente fala assim, eu vou caminhar a segunda milha. Eu vou oferecer outra face. Por quê? Porque aqui tem Jesus. E o que eu gostaria é de encontrar Jesus ali e a gente se encontrar aos pés da cruz, confessar, se reconciliar e seguir no caminho da santidade. Mas é muito difícil quando você está embebecido de Jesus e você, pela graça de Deus, isso não é uma questão de inteligência, é discernimento do Espírito. Você olha e diz, eu vou, mas lá não vai vir santidade. E esse acerto de conta, na verdade, vai ser ferimento, vai ser gritaria face a face. Aquilo que está lá em Efésios capítulo 4. Não vai ser algo banhado pelo Espírito Santo de Deus, vai ser uma lavação de roupa e a gente vai sair de lá mais ferido. É nessas horas que, porque você está vendo Jesus e vendo as coisas, você diz, Senhor, a minha carne quer reagir ao pecado com o pecado, mas pela graça do Senhor, nada me priva de ver Jesus Cristo no banquete, ainda que junto eu veja um monte de galera disputando o primeiro lugar, quem vai estar aqui, quem vai estar lá, porque eles perderam a vista de Jesus. Mas você não. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, seja você um iniciador de valorizar Deus nas coisas conflituosas. Às vezes não é aquela coisa assim, deve ter algum ditado que eu não estou lembrando agora, aquele negócio, eu pago para não... esqueci. Eu pago para não entrar, mas quando eu entro... alguém ajuda? Não. Eu pago um boi para entrar na briga e uma boiada para não sair? Para não entrar. Não é esse o caminho da santidade. Quando a gente tem o nosso coração alinhado com o banquete de Deus em Cristo Jesus, por mais pavio curto que você seja, por mais que você tenha as suas coisas aí, e eu também as tenha aqui, mas cheio do Espírito Santo, e olhando para Cristo, e vendo a palhaçada da disputa pelos melhores lugares, a gente diz, Deus, que tristeza. Eles estão no banquete diante de Jesus e estão com foco nos lugares.
Como que vai ter acerto de contas ou reconciliação com alguém que está no banquete, mas o foco está no lugar? Não dá. E Deus faz você perceber isso. Não é que você sondou o coração de alguém e virou entendedor do que se passa no interior, mas pelas atitudes, Deus nos dá o discernimento da gente olhar para essa pessoa necessitada e ver que ela não tem Jesus para dar. E nesses momentos o que a gente faz? Senta e chora a realidade daquela pessoa diante de Deus. E diz, Deus, muda o coração dele. E é aí que a gente descobre uma coisa: orar é uma grande ação. Talvez você ache, não, chega de orar, está na hora de o machado descer. Pois você, com a tua palavra, não vai gerar Jesus no coração de alguém. Se Deus quiser te usar, Ele vai fazer isso e vai criar a situação. E a palavra, o Evangelho de Jesus em você, vai ser usado pelo Espírito de Deus. Mas você não tem poder de gerar nada no interior de alguém. E se você sozinho vê, caramba, mas ninguém percebe que isso aqui é fake, que isso aqui é falso, que isso aqui é hipócrita, que lá na família, lá no emprego, será que só eu percebo? Não é porque Deus está fazendo você ver. E é horrível ver sozinho. Não tem Jesus para te dar, meu irmão. Está ali preocupado com a motivação errada. Só você está sacando. Chore sua dor diante de Deus e diga, Senhor, muda essa situação. Eu queria ir lá resolver isso, não, sabe, comigo mesmo. Mas você, a sua força, como disse Lutero no cântico dele, Castelo Forte, a nossa força nada faz. Nada faz. Então, meu irmão, quem tem a motivação em Deus, nesses momentos de ira, quando a gente vê as pessoas disputando os primeiros lugares no banquete, não estão ali querendo honrar o anfitrião é a pessoa que convida. Não estão querendo honrar e você está ali jogando limpo, vendo Jesus no banquete. Lembre-se, porque você tem a sua motivação em Deus, você pode fazer o que é certo e entende que essas pessoas não têm Jesus para dar. E elas perderam o foco de Jesus. E se Deus não livrasse você também estaria cego. E eu também. Então é nessas horas que a gente diz, Deus, muda esse coração. Se você está aqui no banquete e você está ali querendo honrar a Deus, mas você vê de pessoas preocupadas com o primeiro lugar, peça ao Senhor, Deus, põe a minha motivação no Senhor. Põe a minha motivação no Senhor. Não vamos desonrar a Deus. A gente desonra a Deus quando Jesus Cristo falou, olha, quando você convidar, não convida a galera do teu padrão, do teu nível. Vai chamar coxo, doente, abandonado que está lá na rua. Põe eles pro teu banquete. Porque a galera que faz parte do teu convívio, eles vão te honrar. Eles vão te recompensar. Agora a galera, essa lista que Jesus Cristo faz, são pessoas que não tinham acesso a banquete de ninguém. Não eram convidadas para banquete nenhum. E aí, tinha uma tradição lá que era o seguinte, se eu faço um jantar e chamo você e coloco um coxo, estou usando a palavra que está aqui, e ele não faz parte do seu nível de relacionamento, você ia dizer, cara, que ofensa é essa que você fez comigo? Você me manda jantar, você me põe no banquete com uma pessoa que está totalmente distante do nosso núcleo de convivência, do nosso padrão. Não, peraí. Eu não venho aqui não. Então, Jesus Cristo está dizendo assim, olha, a sua generosidade, ela precisa estar em voga no banquete. Agora, a nossa atitude de generosidade, a nossa atitude generosa, ela tem que levar em consideração, irmãos, não a nossa posição. Eu vou fazer coisas para os meus pares. A gente tem que fazer o que Deus quer que seja feito para aquele que Ele colocou em necessidade diante de nós. Eu não estou falando só em termos sociais, não. Quem Deus colocou diante de você? No banquete do Cordeiro. Quem? Qual é a necessidade dele? Pergunte a Deus. Foi Ele que te colocou diante dele no banquete. E não vamos nos ofender. Ah, Deus, espera aí. Eu venho para o banquete de Deus com o Cordeiro e o Senhor me coloca diante dessa pessoa? Aqui no texto,
São pessoas, pobre, aleijado, coxo, cego, pessoas que não iriam para banquete nenhum, mas no banquete de Deus, eles fazem parte. E Deus está dizendo, você participa com Cristo, de acordo, manifeste generosidade, tenha uma atitude generosa, de acordo com a necessidade que Deus está vendo nele e quer te usar para suprir. Eu não quero aplicar isso aqui. Eu só quero que a gente entenda que Jesus está trazendo luz para a razão do nosso fazer. É Deus ou recompensa terrena? Eu lembro muito, irmãos, daquela passagem da multiplicação dos pães. Isso aqui não está na Bíblia. Então, olha, você está assistindo outro dia, eu estou em casa, na igreja, eles me conhecem, sabe que às vezes eu faço algumas coisas que eu estou em casa, mas você sabe que não está na Bíblia que eu vou falar. Então, dá um desconto da licença, da intimidade e amizade que a gente tem. Mas imagine no momento da multiplicação dos pães. Aquela multidão seguindo Jesus tinha interesseiro, discípulo verdadeiro e inimigo lá. Uns falam, Senhor, despede essa multidão. Despede essa multidão. Jesus falou, não. Olhou, diz uma das passagens, e sentiu compaixão, porque viu que era como ovelha sem pastor. Pegou o pão e peixe, multiplicou e fez o quê? Em vez dele lá, deu para os discípulos, vai lá servir. Irmãos, que atitude é essa de servir? Eu já falei isso aqui, eu acho que eu ia servir. Eu falei, vou lá, joga veneno aqui, dá para os fariseus. Vai comer um pão, vai comer e engasgar. Ou para o interesseiro, meu irmão, acabou o pão, vai embora. Acabou, não tem, para você não tem mais pão. Não, eles tinham que dar um pão abençoado, multiplicado pelas mãos de Jesus, para a gente que ia comer e dizer, tá bom por hoje, eu não quero segui-lo. Amanhã vai ter mais. Eles tinham que dar um pão multiplicado e abençoado para Deus, para dizer, quando é o próximo pontinho da lei que eu vou pensar e jogar um desafio, um dilema para ele, para ver se eu consigo. E tem a galera que está dizendo assim, que pão vivo, abençoado, e que Jesus maravilhoso, eu estou atraído para ser uma ovelha desse pastoreio. Eles tinham que estar lá recebendo, servindo com atitude generosa, porque receberam um pão abençoado, multiplicado por Jesus, independentemente da atitude daquele que receberia. A necessidade, Jesus Cristo quis alimentá-los e escolheu discípulos para servir aquelas pessoas. E hoje a gente está aqui no banquete de Deus com o Cordeiro e a nossa atitude generosa deve levar em consideração o necessitado do que ele está necessitado, que Deus colocou diante da gente, e não a nossa posição. Não a nossa posição. E Deus coloca pessoas necessitadas de muitas coisas, de bens materiais, é verdade, mas necessitadas espiritualmente de coisas que você diz, eu não acredito que Deus quer me usar para suprir. Ele quer suprir essa pessoa disso e ele me deu esse pão abençoado para que eu alimente essa pessoa. Eu tenho resistências e reservas a essa necessidade. Problema seu, chore isso diante de Deus. Agora, a obra de Deus não pode ficar refém de você. Não pode ficar refém de mim. Isso é muito sério. Na vida dos nossos filhos, na vida conjugal, na vida... Irmãos, isso aqui é do dia a dia. É quando a gente dá um probleminha em marido e mulher, brigou por causa da pasta de dente, que um aperta no meio, o outro aperta no fundo. Ou porque a gente briga por causa de dinheiro, a gente briga por causa de hábitos e costumes e coisas, e pai com filho, e lá na dinâmica do trabalho. E é nesse momento que a gente vê fraquezas um do outro, a gente percebe limitações. E se você percebe, é para quê? Para você tacar na cara da pessoa? Não, é para você dizer, meu Deus, a necessidade dele, de Cristo, é esta e eu saquei. E Deus me fez ver. O que eu faço com isso? Se comprometa. Agora, como que eu vou encontrar forças? Como que você vai encontrar forças para isso? Se você está no banquete, vendo o Cordeiro de Deus com todo o seu resplendor e com toda a sua glória e a beleza dele, aquilo nos inunda. E a gente vê força além de nós, a força de Cristo, no poder de Espírito, para a gente dizer, meu Deus, eu estou amando. Eu estou com graça de Deus para poder me humilhar. É na força do Senhor. A nossa força nada faz. Então, ter a nossa motivação em Deus é a maneira como a gente honra o Senhor.
Amanhã é segunda. Você está na sua casa, eu estou na minha casa, na dinâmica dos relacionamentos que Deus colocou, no trabalho, na escola, na faculdade, com você mesmo, na igreja. A questão é se nós estamos vendo Cristo e Ele está nos banhando com a sua glória. E a gente está encontrando motivação em Deus para servir no banquete onde Ele nos colocou. Mas eu quero colocar uma segunda lição. Tá? A partir do versículo 15. Até o final. Vamos ler. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue a todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui é o maior insulto para o anfitrião. Porque tinha um outro detalhe da cultura. Preste bastante atenção aqui para a gente pensar em segundo ponto e orar. Você foi convidado e estava lá. A galera que vai servir, talvez um servo, está preparando, já está tudo preparado, mas ainda não deu start. O jantar está à mesa, vamos sentar e comer. Então, é assim, a galera vinha, estava lá, aceitou o convite e estava, mas ainda não estava sentada, posta no lugar para poder participar da comida. Nesse momento, então assim, eles aceitaram o convite e vieram. Na hora que tome o teu lugar, o servo falou: vai começar, deu uma desculpa. Comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. A primeira questão é: como que você compra um campo e não foi ver antes? Você compra um terreno e não vai ver? Ô, querido, que negociante é você? Péssimo. O outro, comprei gado, né? Comprei junta de bois e vou experimentá-la. Como que você compra gado? Se você comprou gado é porque você tem terra e gado e não viu a qualidade do gado. Que desculpa deselegante é essa? E o outro não disse nem... Os dois ainda falaram: peço desculpa. O terceiro falou: cara, eu casei e tudo bem, é certo, vai cuidar da sua casa mesmo. É isso mesmo. Você casou, só tinha na lei de Moisés uma coisa que ele não poderia, que ele tinha que largar o casamento, por causa da guerra. Mas caso contrário, a deselegância dele qual é? Por que você aceitou estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Cara, a tua prioridade é teu casamento, beleza, vai lá. Agora, dissesse não e não estivesse aqui. É muito deselegante você dizer sim, vir, estar aqui, e na hora de contemplar o serviço do anfitrião, você dizer: eu prefiro estar em outro lugar. E aí, eles desonraram o anfitrião porque eles estavam lá com uma motivação totalmente deselegante com aquele propósito. O propósito de honrar aquele dono que ofereceu aquela festa para eles. E aí, Jesus Cristo, na parábola, diz: então o dono faz o quê? Vai chamar cegos, pobres, coxos e aleijados. Essas pessoas, elas não tinham acesso, eu já disse isso, e possivelmente, se chegassem à porta, sabe, da antessala, na hora o jantar está servido, eles iam dizer: eu não vou sentar. Nunca sentei. Nunca fui convidado, não sei nem sei qual é o meu lugar, não sei nem como é que se faz num banquete. Por isso que parece que força eles virem. Não, obriga eles a estarem, porque se eles foram convidados, o lugar é deles. E essa galera que foi convidada, ele disse no final:
nenhum deles vão provar a ceia. Estavam lá, foram embora e não vão provar a ceia. E aí, meus irmãos, a segunda lição para nós é que está tudo certo, Oliver. Tudo certo. A gente precisa entender que a gente honra a Deus quando a gente entende que os convidados desse banquete de Deus são pecadores e doentes. E aí, a gente precisa entender que no banquete de Deus, à mesa com Jesus, são pecadores e doentes que precisam dele. Eu sou um deles e você também. Jesus Cristo chamou para o banquete de Deus pecadores e doentes, que talvez nunca pudessem participar de um banquete assim. Então hoje a gente precisa entender que na nossa vida aqui, na presença de Deus, participando do banquete do Cordeiro, a gente vai lidar e olhar ali à mesa, não é lugar de pessoas que vão desonrar a Deus, pensando no primeiro lugar, mas é um lugar de pessoas que vão olhar para si mesmo e dizer, eu sou um pobre. Eu nunca provei isso. Mas eu estou aqui na mesa de Jesus. Mas junto, eu sou um doente. Eu sou um pobre e necessitado. E é por isso que eu estou aqui. Jesus Cristo não chamou pessoas do rol dele nesse sentido. Chamou aqueles que precisam, são necessitados dele e disse, olha, esse banquete de Deus é para vocês e eu sou o caminho para isso. E faz parte disso, todos nós somos convidados pela graça de Deus para participar do banquete de Deus na redenção em Cristo Jesus. E aí, isso tem um desdobramento horizontal para nós. Se o primeiro é alinhe suas motivações para honrar e adorar a Deus, aqui é se alinhe horizontalmente, porque a gente precisa olhar para o nosso irmão como uma pessoa que tem fragilidades, fraquezas e que está ali à mesa porque é pecador e doente, como você. Como você. E a eles, juntamente com você, o nosso Senhor quer alimentar. Então, irmãos, no reino de Deus, eu quero aplicar isso para a gente pensar como que a gente senta à mesa do Senhor com as pessoas que Ele convidou na igreja. Como que a gente lida com as pessoas por quem Cristo morreu? Como que a gente desenvolve... Irmãos, eu sei que a gente tem comunhão com Deus em casa. Não é verdade? Você não tem comunhão com Deus em casa? Lendo a Bíblia, escutando podcast, lendo livro, a Bíblia... Não é mesmo? Você deve ter o seu louvor, que a gente não canta aqui, mas fala, esse aqui é meu louvor de orar, que talvez não caiba numa questão congregacional, mas você fala, esse aqui... Não sei. Você deve ter um pôr do sol que você olha e fala, meu, isso aqui para mim, Deus me derruba com isso aqui. Você deve ter alguma coisa e está tudo certo, você está bombando no teu relacionamento com Deus e está tudo certo, coração em chamas para Ele. Talvez nesse sentido você fosse dizer, olha, eu não preciso ir domingo para a igreja. Agora, você sair da sua casa e estar aqui agora. Por quê? Porque o mesmo Deus que fala com você no secreto, na leitura, na meditação, Ele também diz, olha, eu vou me revelar para você aonde? No ajuntamento com a galera que é minha. E nesse ajuntamento você tem que se abrir e dizer, não, a tua glória vai resplandecer mais ou tanto quanto lá em casa, no quarto, no carro, no metrô, não sei aonde, ou do jeito que eu tenho a minha fé edificada, no ajuntamento com aquele irmão, com aquele fulano, ciclano e beltrano? Sim. Sim. Eu entendo o que eu quero dizer. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Mas Jesus, por causa de quem nós estamos aqui, Ele nos manda estar aqui por causa do povo dEle. Do corpo dEle. Pessoas por quem Ele morreu. E Ele está mandando a gente olhar para essas pessoas no banquete, como Jesus Cristo olhou e viu lá um doente. Ele tinha um edema hidrópico, a pessoa que estava toda inchada. Médicos ajudem, porque tem um monte de fluido acumulado. Não sei de onde que vem, para onde que vai, por quê, como resolve. Mas ele estava lá e ele viu, e era sábado, e os fariseus e mestres da lei iam fazer o quê com aquele homem? Nada. Mas Jesus Cristo, a primeira coisa que ele fez foi o quê? No banquete. Meu, tem gente doente aqui. E ele foi convidado.
e ele vai ser curado. Olhou pessoas que estavam lá e viu doentes ali, foi sensível àquelas pessoas. E hoje eu queria que a gente pensasse, como está a nossa dinâmica de comunhão com os irmãos? Eu não estou falando de participação em programas e projetos da igreja, mas na lida com pessoas. Na lida com pessoas. A nossa vida à mesa, no banquete de Deus com Cristo, alinha a nossa motivação em Deus, e isso reverbera, isso se reflete na nossa aceitação e abertura para ter em Jesus o nosso ponto de convergência, para a gente fazer Cristo tudo em todos nós. E não os nossos gostos e preferências, e não a gente romper com pessoas, romper com programas e projetos. Eu não estou falando nada de eventos da igreja, mas são possibilidades que a gente encontra ao longo da vida. Não, eu não quero, eu vou ter com você até a página 2. Já estou na 3, então segue aí que eu sigo para cá. Não, senhor, não, senhora. Nós estamos aqui por causa de Jesus, e Jesus Cristo nos coloca diante de pessoas que são tão pobres e necessitadas e doentes como eu era e como você também foi. Um dia Jesus Cristo gritou para alguém que estava morto no delito e pecado e disse: desperta você que está dormindo e levanta-te dentre os mortos. E Cristo nos iluminou. E é por isso, meus irmãos, que hoje a gente tem um desafio de crescer na comunhão, à mesa com Cristo. Crescer na comunhão com os irmãos. Desculpa dizer isso, não sei, vou olhar. Deus me dá graça, mas o nosso ajuntamento não pode ser protocolar. Não pode ser protocolar, meus irmãos. Então eu posso cultuar a Deus em casa, fazer o barzinho e o violão lá em casa e está tudo certo. Não, você sai da sua casa e você vem para a igreja. Porque tem atos litúrgicos na congregação dos santos e Deus instituiu a igreja para isso. Mas a instituição não pode sufocar o orgânico. E é nesse ponto do orgânico que a gente está aqui hoje sentado à mesa do Cordeiro para dizer: o Senhor colocou diante de mim pessoas necessitadas na igreja. Eu também sou necessitado. Alguém está percebendo a minha necessidade, como eu estou percebendo a dos outros. E aí, meus irmãos, a gente olha e estuda pastoralmente o irmão sem intuito e desejo de julgar ou investigar, o controle. Não. Mas é para dizer: Deus, se eu estou percebendo a necessidade desse irmão, por quê? E se alguém colocar a mão no teu ombro e dizer: meu irmão, estou percebendo a necessidade disso na sua vida, fala: muito obrigado. É a dinâmica do corpo, à mesa. Todos nós somos pobres e necessitados de Cristo Jesus. Então, será que o nosso ajuntamento é protocolar? Eu não estou dizendo que é. E eu também não estou com nenhuma queixa no meu coração. Diante de Deus estou dizendo isso. Mas a gente precisa se avaliar. A gente precisa se avaliar. Como comunidade. Será que diante da mesa do Senhor, na presença de Cristo, com as pessoas por quem Ele morreu e pessoas que Ele ajuntou, a gente já não deu pontos finais que o Senhor disse: eu não pus ponto final nenhum aí. Isso é coisa tua. Pode tirar esse negócio daí. E se isso aconteceu, meus irmãos, vamos rever hoje. Volta 10 casas. Joguemos as nossas motivações aos pés da cruz, e as nossas decisões e ideias, e digamos para Deus: me ajuda a recomeçar com essa pessoa. Você que está aqui, se você é membro da igreja, está assistindo aí, ou vai assistir depois, meu irmão, avaliemos a nossa vida nesse sentido. Avaliemos a nossa vida nesse sentido, se o nosso ajuntamento, ele não pode ser protocolar. Porque se ficar só no protocolo, vai chegar uma hora que a tua carne não vai suportar mais conviver. Vai falar: não quer saber? Cansei de gente. Eu não suporto mais. Mas eu quero te dizer que é muito difícil você continuar com Cristo sem as pessoas por quem Ele morreu. Porque cabeça não se separa do corpo. Eu amo Jesus, pois Ele é o cabeça de um corpo que está em constante edificação. Em constante edificação pelo sopro do Espírito. A gente precisa entender a dinâmica do corpo, meus irmãos. Nós estamos em processo. E nós vamos chegar à glória como povo de Deus. Se você quer romper com o povo de Deus dentro de você, meu irmão, você está dizendo: eu não quero convivência
com uma instituição cujo fundador é Jesus Cristo. Não tem jeito. A gente participa do banquete de Deus com o povo de Deus. Você não gosta do povo de Deus? Se você está preferindo os seus pets, com todo respeito a eles, eu quero te dizer uma coisa, Jesus não morreu por pet. Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por pessoas. E Ele colocou você numa jornada para a eternidade com pessoas por quem Ele quis salvar. Isso é motivo para a gente dizer, eu coloco todas as minhas motivações de lado e vou seguir. Sem ser protocolar, mas honrando a obra de Cristo nessa vida. Ah, mas ela não põe Jesus na convivência. Denuncia isso. Isso é pecado. Pecado precisa ser denunciado. Mas não com motivação de rompimento. Sempre de reconciliação. Sempre de conserto. Não quer, a pessoa jogou fora. Aí a gente senta e chora e lamenta. Mas no que depender de você e de mim, que a nossa palavra seja sempre da reconciliação. É isso que Deus faz com a gente. Vamos honrar Deus no banquete. Olha as pessoas que estão convidadas por Ele. Talvez você tenha o olhar dizendo, mas você quer... Vou usar as palavras do texto. Coxo, cego, pobre e aleijado. Lembre-se, nós temos uma doença estrutural, que é o pecado. E essa doença, o Senhor levou sobre Ele. E nos colocou em honra na presença de Deus. Vamos honrar Jesus. Vamos honrar Deus no banquete, alinhando as nossas motivações. Amém? Vamos orar? Se você está aqui e já rompeu com pessoas por quem Cristo não rompeu, ou se você está aqui sendo ignorante à necessidade de pessoas e querendo dar para elas o que elas não quer suprir as necessidades dessas pessoas, ser um instrumento da provisão, do suprimento dessas necessidades, que o nosso coração nesta manhã seja tomado de compaixão, tomado de misericórdia, tomado da santidade do amor de Deus. Para a gente poder olhar para o nosso próximo e dizer, Senhor, me ajuda a lidar com o necessitado, como instrumento do Senhor. Senhor, nós agradecemos pelo banquete de Deus na redenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela bênção Senhor Deus, de poder participar desse banquete e ver Jesus à mesa. Aqueles homens aqui no texto, Senhor, eles estavam desfocados, ó Deus, no banquete. E Jesus Cristo estava entre eles, eles não percebiam a beleza do que é ter Jesus sentado à mesa. Mas nós podemos ver isso pela Tua graça, porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor Deus, a honrarmos o anfitrião. Aquele que preparou um banquete maravilhoso, que nenhuma religião, ninguém poderia proporcionar para nós. A possibilidade de sentarmos à mesa com Cristo. Senhor, que as nossas motivações sejam santificadas pelo Senhor nesta manhã. Nós queremos ter motivação em Deus para o fazer, Senhor. Motivação em Deus. Ainda que a gente lide com a corrupção dos homens, talvez em determinados lugares, da nossa convivência no trabalho, nos estudos, na dinâmica familiar, Senhor. Que a gente lide, Senhor Deus, com pecados horríveis que ferem a santidade do Senhor na nossa vida e a gente se fragilize e chore com isso e fica até amedrontado, Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito sopre sobre nós nesta manhã, poder e ousadia, no amor de Deus, para a gente denunciar pecados, sabendo manusear a água, a bacia, toalha, lavando o pé de pessoas, ó Deus. Senhor, põe a nossa motivação no Senhor. Põe a nossa motivação no Senhor. Põe a minha motivação em Ti, Senhor. Põe a motivação, Senhor Deus, para a gente cuidar do corpo no Senhor. Põe a motivação para cuidar da casa no Senhor. Põe a motivação para o trabalho no Senhor, ganhando pouco ou muito, num trabalho de muito valor ou de talvez que beire significância aos olhos dos homens, mas que a gente esteja em avivamento, Senhor Deus, para fazer o que o Senhor nos deu para fazer. E a gente receba, ó Deus, e espere recompensa e reconhecimento somente do Senhor, e é o Senhor
Senhor, glorificando os méritos, a santidade, o caráter de Jesus na nossa vida. Senhor, faz isso, Deus. Muda essa chave dentro de nós. Abre os nossos olhos, Deus. Tira, ó Deus, esse desânimo, Senhor. Tira, Senhor, a angústia de gente que está no mesmo lugar há tempos, ó Deus, e não vê mais sentido para estar lá, Senhor. Muda isso. Ó Deus, que a gente veja, Senhor Deus, isso como oportunidade para a forja de Jesus em nós. E o que há de Cristo em nós traz glória para o Senhor, ó Deus. Meu Deus, por favor, nós pedimos, ó Pai, força para continuarmos na rotina, Senhor. Força para continuarmos, ó Deus, onde o Senhor nos colocou, até que a Tua mão que nos levou nos tire. Ó Deus, muda a gente, Senhor, transforma-nos, Deus. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, venha para cada família que está aqui representada, para cada pessoa com as suas questões íntimas, ó Deus, talvez não verbalizadas, ó Deus, só pensadas e sentidas, mas que não estão, Senhor Deus, na Tua ignorância. O Senhor conhece todas elas, ó Deus. Sopra força para aquele que está cansado, Senhor. Alinha, Senhor Deus, a nossa motivação em Ti e traz no Senhor Deus socorro e avivamento. Ajuda-nos a olhar o irmão na perspectiva da graça, Senhor. Ajuda-nos a olhar o irmão pela lente da redenção, Senhor. Ajuda-nos a olhar o nosso próximo, Senhor Deus, vendo a necessidade que o Senhor vê nele e aquilo, esse pão abençoado que o Senhor nos deu para alimentá-lo, Deus. Dá-nos um coração de servo, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre nós. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém.